Programa Você Pode Ser Feliz. Hoje nós estamos falando sobre conflitos familiares ou conflito familiar. E eu estava dizendo logo no início que o conflito se estabelece quando eu não sei o que eu quero, quando a minha vida está indefinida e quando eu faço meus equívocos. Agora mesmo, antes de voltar, parecia as mãos ensanguentadas de Jesus que toca a todos, indistintamente. Tem gente que fala assim, tocou fulano, não tocou a mim. Tocou a todos. A todos. Deus ama a todos e não faz acepção de pessoas. Às vezes não é daquele jeito que você quer. Tem coisas que dependem só de você. Tem coisas que dependem de você e de Deus, tem coisas que dependem só de Deus. Todo o papel da criação já está aqui manifestado em nós. Ontem estávamos em Deus, saímos dele para ter um nome. Eu saí dele para ter uma personalidade, um nome, para trabalhar algumas questões até de ordem genética, mas eu tenho uma identidade. Então, esse papel, meu e Deus, como nós estamos agora aqui, nós estamos em momento de oração, intimidade profunda com Deus para tentar trabalhar tudo aquilo que precisamos resolver. E tem coisas que vai depender só de você. Hoje você tem que trabalhar, tem que ir atrás do seu trabalho. Eu quero te estimular aí, não entre como um vencido no campo da busca. Tem muita gente que às vezes fica esperando o quê? A nossa vida tem que acontecer. Então vai pensando nisso e vamos vencendo os nossos conflitos. Quero voltar na frase mais uma vez para você completar, porque ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então já falava que está no Novo Testamento e é uma carta, aquilo que nós chamamos cartas católicas, uma delas. Então, veja bem, está lá, então passa todos os evangelhos, vai passar o Atos dos Apóstolos, aí vocês vão começar a pensar, onde será que está isso? E é um texto muito conhecido, mas às vezes nós conhecemos e não vivemos. E a intenção nossa aqui, do nosso diretor, enfim, é, com a palavra nas mãos, nós vamos caminhando, vamos enfrentando a realidade, eu com Deus, e às vezes eu tenho que enfrentar sozinho as tempestades da existência e ser um vencedor, porque Jesus me deu esta luz. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Isso nos encanta, essa é a nossa missão. Não posso vacilar em meio a essas dificuldades. O Papa Francisco, na sua catequese, tem sempre nos iluminado a pensar e refletir e assim por diante. Então, dentro desse nosso tema, vamos ver o que o Papa nos propõe para a nossa reflexão. Vamos lá. Para Francisco, os homens e as mulheres de hoje necessitam de uma injeção de espírito de família. O estilo dos relacionamentos atuais é desidratado e, às vezes, essas relações tornam-se insuportáveis porque relegam à solidão e ao descarte cada vez mais pessoas. A família, por sua vez, abre uma perspectiva mais humana. É nela e a partir dela que se estabelecem vínculos de fidelidade, sinceridade, cooperação e confiança. Os filhos abrem os olhos para a vida, assimilam a necessidade de tecer laços de confiança, cooperação e respeito, sobretudo pelos mais necessitados. Ensina-se a honrar a palavra, a respeitar cada pessoa e compreender os seus limites. A família favorece uma atenção insubstituível aos membros mais vulneráveis, feridos e devastados em suas vidas. Por isso, rezemos pelos padres sinodais, disse o Papa, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam dar à Igreja novo impulso para lançar as suas redes e libertar os homens da indiferença e do abandono. Muito bem, como é importante a gente formar a família. Jesus também quis ter uma família. Ele quis ter esta mãe que deu forma humana a ele, mas quis também a figura de um pai, que não era o pai biológico, mas aquele que assumiu a condição de pai. E, portanto, guardou o Filho de Deus, porque era um homem justo, nos diz a palavra. Então, a família é fundamental para a nossa maturação, para o nosso crescimento, para a nossa identificação. E eu pergunto, você tem se identificado com a sua família? Ou você tem conflito com o seu marido, está em conflito com a sua esposa, está em conflito com os seus filhos, ou os filhos em conflito com os pais? O que está acontecendo aí que nós podemos conversar?
Eu coloquei alguns pontos aqui que eu acredito que dá para ajudar na nossa reflexão. Quais são as causas que nos ajudam a viver em conflito? Uma delas, indefinição dos papéis do membro de cada família. Você está indefinido, não sei qual é o meu papel. Tem hora que eu não sei se sou pai, tem hora que eu não sei se sou o pai, tem hora que eu não sei se sou a mãe, tem hora... Eu vejo muitas vezes que chega lá, o meu filho não me obedece, pai. Meu filho não me obedece como mãe. E assim, mas como não obedece? Onde que está o seu papel? Você quer ser um amigo? Você quer ser uma amiga? Tudo bem, mas acima de tudo, há uma figura de pai, uma figura de mãe. Isso deve definir bem o papel. Senão nós vamos fazer troca de papéis. Eu vejo muita gente que diz assim, meu filho não vai sofrer como eu sofri. Mas por que não? Ele tem que enfrentar a dificuldade da vida. Lembrem-se do Jean Vanier, que é fundador da Arca. É no meio do problema que a gente tem solução. Nunca fugindo do problema eu vou encontrar solução, mas nunca. Se eu tenho um problema, a solução está lá dentro. Se eu tenho uma família, é lá que eu vou dialogar, é lá que eu vou buscar verdadeiramente uma resposta. Ao menos que a minha família não seja verdadeira. E se não for, então é melhor que cada um vá para um lado mesmo. Mas nós estamos falando aqui de uma família abençoada, de uma família que crê, de uma família que espera, de uma família que está lutando contra os seus conflitos interiores. Por isso que eu gostaria de, sem pretensão, lógico, mas poder refletir com você e falar, qual que é o seu conflito? O que se está vivendo ultimamente que está te deixando depressivo, amargurado, cansado? O que será que está acontecendo aí que você não está conseguindo ser feliz? O que será que está acontecendo que você tem até revolta contra Deus? Tem muita gente que diz assim, meu pai, não é possível que Deus exista, porque a minha vida está virada nos avessos, eu rezo o tempo todo, faço a novena das mãos ensanguentadas de Jesus e parece que minha vida não muda nada. O que está acontecendo? Nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos olhar de maneira diferente. Eu é que preciso enfrentar, por exemplo, a morte. Outro dia mesmo conversando com uma moça que perdeu o pai, ela não aceita a morte do pai, mas como não aceitar uma verdade? Mas eu não posso aceitar a morte porque Jesus é vitorioso. Ele é o autor da vida, ele acabou com o pecado, acabou com a morte, sei que seu pai vive. Mas ela narcisicamente, patologicamente não aceita e fica brigando, retrucando. Mas todo mundo vai entrar nesta vida e todo mundo vai partir desta vida. Estou falando assim como uma força de expressão. Ontem eu nasci e amanhã eu vou morrer. E oxalá que eu entenda a dinâmica desta vida para que não entre em conflito. Porque se eu não souber bem o que eu quero, eu vou estar em conflito. Se você não souber o que você quer, se você não souber vencer as suas dificuldades, vai te prejudicar e a ponto de te deixar doente. O que dizia o profeta Isaías para nós no domingo passado? Ele dizia, você quer ser de fato uma luz? Então você tem que partilhar, você tem que se doar, acolher o estrangeiro, você tem que vivenciar uma expressão aonde você se torna uma luz no meio de tantas trevas. E o profeta, eu estou parafraseando, né? E o profeta vai dizer em um certo momento, você quer ter saúde? Então você comece a amar. Porque quando eu começo a partilhar, começo a acolher, começo a conviver com o outro, a aceitar o outro do jeito que ele é, não que eu quero que ele seja do jeito que eu sou. Seria horrível isso. Mas quando eu aceito, eu vou começar a ter saúde. Por quê? Porque vou sair do meu mundo, vou sair da minha pequenez, vou sair do meu egoísmo. Você tem que ser como eu quero que você seja. Que é isso? Seria uma coisa mais horrível. Tem muita mulher que tem que estar pautada na vontade do marido. Tem muito marido que às vezes está pautado na vontade da mulher. E sabe o que acaba acontecendo? Um conflito. Porque eu lembro muito bem das minhas andanças por onde passo. Às vezes, se eu chego na casa de alguém e o marido não está, a mulher me oscula com o beijo da paz, sei lá o que for. Mas se o marido está perto, não chega nem muito perto. Porque o marido tem ciúme. Mas ciúme é uma insegurança, é um conflito interior. Dá a impressão que eu vou perder essa relação. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo que sou um cristão? Que sou chamado a ser no meio do mundo sal da terra e luz do mundo. O que está acontecendo? O que está acontecendo que essa palavra viva não está entrando dentro de mim e fazendo com que a minha família se perca? O que está acontecendo que filhos não se amam mais,
Quer dizer, os irmãos não se respeitam e não estão amando mais os pais e vamos buscar fora aquilo que é mentiroso. Seria terrível. Outro dia mesmo conversava com um pai de família, e aí junto com essa esposa, e dizia: meu filho, ele faz aquilo que ele quer, ele tem a personalidade dele. E se eu prender ele dentro da minha casa, ele pula o muro, porque ele quer usar droga. Ele disse: eu escolhi a droga. Mas falei: pai, mas cadê seu papel aí? Cadê a sua autoridade? Você, diante de um menino de 15 anos que não tem formado ainda a sua personalidade total, ele não sabe muito bem o que quer, ele está em conflito. E lógico que ele não enfrenta a realidade, ele precisa de alucinógenos para viver uma realidade diferente. Porque vocês sabem que a maconha, por exemplo, trabalho isso quase todos os dias, porque coordeno um CAPS-AD, que é um Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga, e a gente trabalha o tempo todo com isso, a gente ouve, e muitos adolescentes vão enfrentar a realidade com alucinógenos. Porque a maconha, por exemplo, me dá uma euforia acima da média. Então eu quero viver essa euforia, mas quando vocês veem, o dia de amanhã é terrível. Falando em cocaína, pior ainda. Então eu queria andar, desculpa a expressão, com a cara lavada, limpa, sem ficar fazendo maquiagem, sem fazer uma máscara, porque personalidade é uma máscara. Eu ponho essa máscara de acordo com aquilo que vou viver. Isso gera um conflito interior, porque no fundo eu não sei nem quem eu sou. Então eu preciso da minha identificação. Diferentes maneiras de pensar, terrível. A luta por lidar ou mandar na família, falta de valores éticos e morais, consumo de álcool, drogas e outras substâncias, falta de comunicação, falta de regras e normas a seguir, falta de rigor no cumprimento de tarefas e obrigações, ausência de responsabilidade na educação, ausência de limites claros e coerentes, crise econômica, pressão aos filhos para escolha de ideias que eles não concordam, influências negativas, falta de autoridade parental. Isso seriam algumas causas. Agora quero refletir de maneira muito rápida. Consequências. Eu estou só falando rápido, mas depois quero voltar em alguns pontos que eu acredito que sejam cruciais. As consequências. O que acaba acontecendo? Quando o conflito familiar se estabelece, violência física, emocional ou psicológica. Baixo autoestima das vítimas. Doenças emocionais, depressão, ansiedade, etc. Adição às drogas ou álcool, perda da educação, perda do amor à família, à sociedade, perda do respeito, perda de valores morais e de cidadania, dificuldade nos relacionamentos afetivos e dependência econômica. Então, vamos pensar. Eu ligo para você, né? Como agora, né? Eu posso ligar para você na sua casa e dizer: que conflito você tem aí? Já que eu não vou ligar, então eu falo para você através da telinha. Que conflito você tem que nós podemos ajudar? O seu conflito pode iluminar muitos outros que estão em conflitos e que vivem tapando o sol com a peneira. Nós estamos aqui porque queremos ser felizes e há possibilidade de ser feliz se cremos, se trabalhamos, se lutamos, se vencemos. Então, por isso, vamos agora... existe uma possibilidade de diálogo na rua, lógico, a gente sempre faz isso, porque isso é fundamental. Conversar em casa, dialogar, se interessar pela vida do outro. Para de ficar vendo novela, por exemplo, sei lá, não sou contra a novela, mas fica ali olhando, aí a família sentada não se preocupa e a gente vai assimilando algumas coisas. Mas vamos lá, chamar um VT, que as pessoas estão nas ruas e a gente quer trabalhar essas pessoas na sua emoção. Vamos lá. Você tem um bom diálogo em família? A convivência, né? Você tem que conviver bem com a família em casa, né? Tenho sim, eu acho super importante, né? Já que a sociedade está sofrendo uma grande influência na família, né? Então a gente tem que realmente conversar, passar os conhecimentos e acompanhar esse desenvolvimento da família, filhos e marido e tudo. Eu tenho sim. Eu tenho 3 filhos e a gente está sempre conversando. Precisa, toda família tem que ter, né? Porque se você não conversa, você não se entende, né? Então, tem que ser. Eu acho que a gente ter um bom diálogo faz parte. Para tudo, na vida inteira, assim, entendeu? Se você não souber conversar, os problemas vão se acumulando. Um bom diálogo resolve tudo, né? Evita briga, evita discussão, evita mal entendido.
Nada como um bom diálogo para resolver as situações. Qual a melhor maneira de corrigir os filhos? Eu procuro conversar, né? Sim, porque não adianta só bater. Então eu procuro mais conversar, tentar ser amiga. Porque no mundo que a gente está vivendo, se a gente não tentar ser amigo dos filhos, é difícil. Colocando ele de castigo, tirando alguma coisa que eles gostam, colocando ele para pensar no cantinho, tirando televisão, um brinquedo. Conversando. Eu corrijo meu filho conversando. Você expressa seus sentimentos para sua família? A maioria das vezes, sim. Às vezes eu sou muito fechada dentro de mim mesma, mas às vezes tem hora que tem que falar. Não dá para segurar. Ah, sim, com certeza. Eu acho muito importante, né? Porque sempre a família está em primeiro lugar, né? Muito bem. É bonito de ver, né? Mas eu pergunto, e na realidade, será que é isso mesmo? Porque todo mundo está falando de diálogo, vamos conversar, vamos falar, vamos corrigir e tal. Mas será que há sintonia na correção? Porque às vezes você fala uma coisa, a sintonia não está acontecendo, não está no mesmo canal. Se de repente estou numa sala e aí tem 2 canais ligados de televisão, um vai aumentar mais do que o outro para poder ouvir, não tem sintonia. Então, como está falando, bonito, mas eu às vezes fico um pouquinho na dúvida. Eu acabava de dizer agora, há muita formação reativa. A formação reativa é uma maneira de dizer aquilo que eu almejo e quero, mas a minha vida talvez está distante disso. Não tenho lutado, não tenho batalhado para acontecer isso. Então a gente vive uma relação, desculpa dizer, tanto hipócrita, né? A gente fala uma coisa, mas vive outra. Isso não faz a gente ser feliz. Então por isso que eu quero ouvir o seu conflito. Ligue para a gente, participe, quero rezar com você também e falar, olha, está tendo esse conflito? Não vamos identificar seu nome, vai ter somente sua voz, e aí nós vamos falar, vamos conversar, porque nós queremos deixar que a luz de Jesus acabe com as trevas da nossa existência. Se Jesus é o amor que eu tanto preciso para que na escola do mestre eu me torne um aluno verdadeiro, eu estou aprendendo, ninguém sabe tudo. Seria interessante que nós buscássemos de fato aquilo que se fala, mas às vezes pouco se vive. E aí acaba acontecendo o conflito. Então vai pensando, vai refletindo, fala com a gente e aí nós vamos decifrando os enigmas. O enigma da esfinge, conhece-te a ti mesmo. Quando você não se conhece, você prejudica a sua vida e a dos outros. Vamos para a frase? Vamos lá mais uma vez. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para... Já falávamos que está no Novo Testamento, é uma carta paulina, posso dizer isso. E mais uma, hein? Vamos lá. Está depois da carta de Paulo aos Gálatas. Logo depois da carta de Paulo aos Gálatas vem essa carta e você vai procurar então e vai deixar se iluminar por ela. Vamos fazer um pequeno break e voltamos logo em seguida.